que atendeu ela no chat disse que era permitido, que podia vir em Juazeiro e tudo. Pronto, eu tô filmando ela que ela já tá com outra Ela versão. tá me gravando Eu tô aqui gravando, falando com eu você. vim aqui na faculdade. Ela tá me gravando aqui. Pronto. Aí já tá inventando a conversa, porque onde eu tô é assim mesmo. Eu já sou estudante de direito, já sou matriculada e você tá fazendo a mudança aí, sistema. Pronto. Aí você tá aumentando as conversas? Ela tá vindo aqui gravando, tá gravando. Ela tá Sistema. gravando. Ela tá gravando aqui a tela do Se não tiver nada errado, celular. você não ia se incomodar. Ela tá gravando aqui a tela do CISPAP. Tá me gravando falando. Também. É faculdade é o que aqui? A faculdade tá aqui, é um absurdo, aqui é um ator. Ele não vai entrar numa facção. Vou até mostrar aqui onde eu estou. Oxe, isso aqui é sério. Vocês estão trabalhando todo tempo pedido de bandido aqui em Juazeiro do Norte, a data de hoje mesmo. A data, 22, segunda-feira. Dia 22 já. Pronto, ela está dizendo aqui que tem que atender a facção, não pode não, me atender não. Viu? Ela está tramando. Pronto, eu sou estudante de Direito, você está sabendo, aí você vai ficar informado porque eu fiz o procedimento, eu expliquei a situação, você está mandando entrar até na ouvidoria, eu disse que não, que já tem tudo gravado, não foi assim que eu disse a você? A senhora disse que fez a inscrição pelo chat, Sim. em pós-graduação. Sim. Que a senhora criou uma transferência em direito, mas como aqui o polo de Juazeiro... Mas não tem, aqui não tem, mas aqui tem dizendo inscrição que pode fazer direito, bacharel, por distância. Tem em Curitiba, que é a sede. Pronto, Lá tem mas o que está dizendo faculdade de direito. mas o que está dizendo aqui, que está aqui no polo daqui, da faculdade, o nome da faculdade aqui? Sim, teu nome? Não vai dizer não? Não. Então você já entrou na facção. Aqui é faculdade ou não é? É, sim. Você não quis que eu tirasse a foto, não foi que eu pedi? É um sistema Formalmente? interno, isso não é permitido ser divulgado, né? Ó, graduação, ela tá mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Faculdade de Juazeiro do Norte, na Rua Padre Cícero, 2030. Aí eu vou ficar todo tempo numa situação dessa. Você acha que é normal um cidadão querer estudar, terminar sua faculdade e não poder? Você como Eu cidadão. dei outras oportunidades para a senhora de se inscrever em cursos. É porque vocês querem que eu não faça direito. É a opção que mandaram. Você falou, deixa no prefeito aí que eu vi. Você Eu falo do prefeito. falou. A senhora A pediu- prefeito, aí eu já sei de onde vem, que é Arnaldo Bezerro que está aí na facção que é terrorista. Pronto, eu Você já estou não aqui vai ligar. escrita. Pronto, eu só vou dizer que não tem condição do cidadão não poder ser atendida. Aí vocês vão ficar desse jeito, atendendo pedido de facção, que aqui é Juazeiro do Norte, aqui está bem conhecido lá fora. Quem tá falando esse pedido é terrorista. Aí eu vou explicar aqui as pessoas que não podem nem filmar, mas eu estou filmando que eu sou cidadã. Não pode ser atendida, eu estava até poupando você, mas você não quis. Aí, ó, aqui, ó. Ela está dizendo que é a faculdade. Pronto. Essa faculdade aqui é em Juazeiro do Norte. Vendo só? É assim que eu faço. Aí depois que eu não vim. Não, você não vem aqui. Pronto. Aí depois eu digo, eu tô filmando, gente, aqui porque eu tô cansada. Ela não quer falar o nome dela para ver sinal, que é corrupção. Tem coisa errada. Pronto, eu vou. Quer falar o nome Pronto. dela? Não tratei você mal, tratei você bem, E eu também te concorda? tratei bem, né? Mas você está atendendo a corrupção, porque você não quer atender o cidadão. Eu vou me despedir, mas vocês tenham certeza que eu vim aqui. Quando ela foi falar com a pessoa realmente que fosse resolver, ela mandou ir para a ouvidoria. Quando ela foi falar realmente com a pessoa, que realmente poderia ter o problema, ela já foi criando defesa, dizendo que queria levar provas, já com aquela defesa, mandou ir para a ouvidoria. E não quer dizer o nome dela, já falou tudo. Não, ela falou, é porque pode ser que não seja. Pronto. Eu vou só dizer Pois a você uma coisa. e fizeram a mesma coisa. A corrupção não vale a pena, meu amor, viu? Eu vou dizer a você, se você continuar trabalhando dessa forma aí, você não fica em lugar nenhum. Viu? Tá bom? Aí já vai logo tramando.